caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Oi, nono ano, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro, né? Portanto, mês 9, e nós já estamos aí meados já praticamente do mês de setembro. Enfim, nós hoje vamos começar a falar então sobre o capítulo 10. Esse capítulo 10 nós vamos falar de assuntos completamente diferentes, pelo menos da primeira parte do capítulo 9, onde nós falamos sobre a democracia populista, a república populista. E quando eu falo em populismo populista, eu vou pensar em povo, em participação popular, em atitudes em que o povo é que decide, né? Bom, o capítulo 10 é diferente por quê? Porque, claro, nós já vamos ter já grandes mudanças por causa do período, né? Porque, consequentemente, nós estamos saindo do período populista e aí nós vamos... então tem uma participação popular. Só que agora esse capítulo é o período de assuntos onde o povo é limitado para tomar algumas decisões, e decisões sérias e importantes para o Brasil. E não só para o Brasil, mas como para as Américas também, certo? Então, do que a gente vai começar a falar hoje? Ditadura militar, gente, também conhecida como anos de chumbo, certo? Na ditadura militar ou anos de chumbo, que você vai ter então a participação do povo, mas muito limitada, e agora essa limitação realmente ela vai ser
acompanhada, vai ser observada, ela vai ser vigiada e muitas vezes esse grupo popular ou essa pessoa do povo será perseguida mesmo, né, e será punida por isso, tá certo? A ditadura militar ela vai começar em 31 de março de 64. Lembrando que esse é o período após o período populista, como eu disse, e ao final já né, Getúlio sai, aí nós vamos ter aqueles que vieram depois dele, e nós teremos então, nesse período ocupando agora a administração política, né, sendo chefe político, nós vamos ter João Goulart. Então lembre que é o período anterior, que a gente falou, né, falávamos, e lembre também que era o período antes desse aqui, 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial e estamos começando, começa-se aí para a Guerra Fria. E na Guerra Fria nós teremos dois grupos, né, aí muito fortes, duas potências que foram Estados Unidos e União Soviética. Pronto, tudo vai partir daí. Por quê? Porque na Guerra Fria na Guerra Fria durante ela, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética está em busca de grupos que os apoiem. Então, quanto mais regiões, localidades, né, países ou grupos, né, que apoiem um deles dois, então para eles é muito melhor. Por quê? Porque eles vão ter representantes nesses lugares. E quando você tem representantes, você tem, claro que, uma porcentagem maior, você tem garantias de que você pode inserir suas ideias, né, para aquele lugar, sendo boas ou ruins, certo? Bom, no nosso caso aqui, nós vamos ter, voltando para quem é que está administrando, nós vamos ter João Goulart. João Goulart, por exemplo, em muitas das suas falas, né, para o povo, em alguma dessas falas ele vai incentivar a população a não aceitar alguns grupos que estão surgindo, que já vinham surgindo. Entre esses grupos são os camponeses, chamado de Liga dos Camponeses, e tem mais grupos que também ele vai falar que não devem aceitar. Por quê, professora? João Goulart era contra os camponeses? Não. O medo de João Goulart, não só dele, mas de outros do Brasil e fora do Brasil, nas Américas, era que grupos assim crescessem tanto que desse crescimento viessem revoluções grandiosas e aí pudessem inserir metodologias, ideologias como comunistas. Então, qual era a proposta, qual era o propósito? Não permitir que grupos com ideais comunistas, por exemplo, eles tivessem vida, durassem. Surgiu, tem que acabar. Certo? A ideia era essa. Bom, enfim. Mas né, a partir de como começou isso? Quem começou? Então, os militares é que vai, de fato, dar um golpe. Eles não vão concordar com algumas atitudes dos marinheiros. Nesse período, nós vamos ter Marinha e Exército não muito unidos, né? Marinha e os militares não estão unificados. Então, os militares vão dar um golpe, não vão concordar. E daí, então, o que vai ser feito? Por causa dessa ideia dos militares, essa intenção dos militares, vai unir-se a ideia de João Goulart e, como eu disse, de outras pessoas, lideranças políticas de outros lugares das Américas, né, ou da América, e aí tudo vai caminhar para esse processo agora político e processo agora difícil para o Brasil e para países, né, de regiões da América, né? Entre eles você vai ter Chile, Bolívia, Argentina. Gente, nesses lugares terão os mesmos efeitos iguais aos nossos aqui no Brasil, certo? Bom, está dando para entender como é que começou, né? Eu gosto muito de fazer a linha do tempo porque ele ajuda muito a você se ambientar e saber do que você está falando. Bom, nós temos João Goulart, como eu falei para vocês, nós temos os militares que vai dar esse golpe, daí vai começar esse processo de ditadura militar. Nós vamos ter, por exemplo, os anos de chumbo, também conhecido assim, tá? Então, veja só, capítulo 10, como eu disse, a partir da página 162, vocês têm logo aí ligas camponesas, né? Você vai ter trabalhadores rurais, que aí eles serão resistidos, né, através de João Goulart. E nós vamos ter dois grupos que surgirão aí. Esses dois grupos são grupos que têm grande proporção política, né? E grande contato, né? Com várias pessoas. Então, nós temos, por exemplo, aí, nós temos os Sorbonne, que vai fazer referência à Universidade Francesa. O Sorbonne, eles são a favor dos Estados Unidos, portanto,
se são a favor dos Estados Unidos, eles não são a favor da União Soviética, certo? Aí nós temos um representante dos Estados Unidos. E nós temos outro grupo chamado Linha Dura, que são os anticomunistas, né? Eles não concordavam com muitas ideias democráticas. Então nós temos aí dois grupos surgindo dentro do Brasil que não concordam, não chegam a nenhum acordo, né? Não concordam, não chega a nenhum acordo que possa favorecer o povo. E nós temos esses dois grupos que, por suas ideologias, eles sempre estão em discordância, estão em constantes desafios e confrontos, certo? Bom, a partir disso, eu quero muito que você pense também em quê? Eu quero que você pense que na questão da linha do tempo que eu falei para vocês, né? A questão da linha do tempo, você pensa lá de 1945 a 1964, onde tudo vai estar se processando e caminhando para essa ditadura ou anos de chumbo, e já está a ditadura ou anos de chumbo. Uma observação, talvez você pergunte assim, professora, então nós estamos falando só do Brasil, né, fora, né, Rio de Janeiro, São Paulo, eu posso falar mais de quem? Eu posso falar de Santa Catarina, eu posso falar até na região Nordeste, mas, por exemplo, Salvador, eu posso falar de Pernambuco. Não, gente, nós, aqui em Aracaju, né, nós tivemos pessoas também que foram perseguidas por causa da ditadura militar, certo? Então, isso aconteceu aqui, conosco, perto de nós aqui. Bom, nós temos também, a partir daí, nós vamos ter, então, deu certo no que sentido? De fato, aconteceu a ditadura, aconteceu. O propósito dos militares foi adiante, porque já havia outras propostas, né, na verdade, permeando, né, já toda essa questão. Não só no Brasil, mas fora, como eu disse. Então, por isso que foi à frente. O que mais, professora? Quais eram essas ideias? As ideias que eu disse, que foi pós-Guerra Fria. Então, os Estados Unidos precisava ter grupos que o apoiassem e a União Soviética também. Então, deu certo. E também por quê? Porque havia um grande medo de que comunistas interferissem nos planos dos Estados Unidos. E realmente não é bom, eu não sou a favor de comunismo, certo? Só não concordo com a questão do que aconteceu na ditadura militar, porque não tem que você perseguir ninguém, massacrar ninguém por conta disso. Dá-se, sim, para você resolver essas questões de outras maneiras. Bom, sendo assim, todo esse processo, falando já da ditadura militar, nós temos então o nosso primeiro presidente mesmo, que vai começar então aí, todos os presidentes que virão a partir desse aqui serão militares, certo? Então, quem é o primeiro? O primeiro vai ser Castelo Branco. Gente, por que isso é sério? Porque a partir desse momento, todo o governo ou governos que virão através de cada um chefe político, nesse caso aqui o primeiro Getúlio Vargas, Castelo Branco, o que vai acontecer aqui? Em 1900, né, ele vai ficar de 64 a 67, né? O que vai acontecer aqui? Todos os governos que virão, o estilo deles, né, a metodologia, a ideologia, será a ideologia autoritária. Então, portanto, haverá mesmo perseguição, haverá mesmo restrição para muita coisa, inclusive para a imprensa, haverá mesmo, né, punição, como eu disse, inclusive até para a questão de que eu falei, até de músicas, né? Algumas músicas não podiam ser cantadas se eles percebessem que era crítica aos governos, certo? Bom, então o primeiro presidente nós temos Castelo Branco, e com Castelo Branco os AIs, né, se assim eu posso dizer, irão surgir. O que é AI, professora? São AIs no plural de dor, né? Até poderia, mas não quer dizer isso. Quer dizer, AI são os... por exemplo, você vai ter do AI5, né? Do AI1 até o AI5. São 5, né? E cada um desses vai delimitar, por exemplo, o que tem que ser feito. Cada um desses vai mesmo delimitar ou limitar ou restringir a liberdade em várias situações. Então, nós temos o primeiro, né? São atos institucionais, quer dizer isso, né? Ou ato institucional, se é um só. O AI1, ele diz assim, proibiu as eleições diretas para presidente da República. Então, por aí você já sabe que não foi bom,
certo? Aí você vai ter até o AI5, como eu falei para vocês, certo? Veja só, gente, a partir de Castelo Branco, todos que virão com essa linha de pensamento e essa metodologia, ok? A ditadura militar e anos de chumbo, ela será processada e ela será executada assim, tá? Nós temos cantores como Chico Buarque, nós temos Paulo Coelho, nós temos Paulo Freire, escritor como Paulo Coelho e outros. Nós temos, parece-me que Gal Costa, Gilberto Gil, muitos cantores foram perseguidos por suas canções que não poderiam. E muitos deles eram exilados, né? Eles eram colocados fora da região do Brasil para algum lugar, né? Eram convidados a sair. Quem não saía seria perseguido, né? Isso aqui eu estou falando porque há uma documentação comprovada sobre isso. Muitos desses que fizeram isso, ou usaram de sua autoridade para punir pessoas assim, foram julgados, né, depois de um tempo, e está se descobrindo coisas terríveis, né, que aconteceram nesse período. Agora, por exemplo. Bom, tem uma atividade para vocês já. Qual é a atividade? Eu quero que vocês leiam cada ato institucional desse, desde o AI1 até o AI5, e vocês diferenciem esses 5 atos aqui e falem o que vocês pensam sobre eles. Essa é a atividade para a nossa próxima aula. Nós vamos ficando por aqui, nós retornaremos na nossa próxima aula, que é terça-feira, portanto, e eu vou estar esperando vocês, tá bom? Um cheiro, tchau!